que é preciso para eu tocar de ouvido? É preciso que você vivencie, que você pratique, que você tenha um treinamento onde você vivencie tudo o que você aprende no campo da teoria e da harmonia, desses conceitos teóricos e harmônicos que a gente aprende no papel, que você vivencie tudo isso no seu corpo. Fora do instrumento, vivenciar, colocar no corpo, é somente quando a gente sai se afasta um pouco do instrumento e começa a trazer para o nosso corpo a prática de cada um daqueles conceitos teóricos e harmônicos, de cada um dos pontos que a gente estuda. Cada um é cada um mesmo. Eu estou falando escala, que altera, divisão das figuras, tom e semitom, tudo que você estuda dentro do campo da teoria e da harmonia, cadências, enfim, quando você começa a pegar esses conceitos e praticar no seu corpo, colocar o seu corpo para reconhecer, para estimular as coordenações da vivência disso no seu corpo fora do instrumento, é que você consegue começar a criar padrões, imagens mentais de como aquilo deve ser. E então, é como assim? É como se você ouvisse uma palavra de uma língua diferente da sua, uma língua nova, uma língua estrangeira, e você ouvisse essa palavra pela primeira vez. Se você não tiver contato com essa palavra muitas e muitas vezes, se você não ouvir ela o tempo todo em vários contextos, você nem cria o significado dela, você não memoriza o que ela significa mesmo, você não cria um campo de significância para ela, né? Você nem vai lembrar o que ela significa e muito menos você vai reconhecer essa palavra quando você ouvir alguém falando ela pela segunda vez. Não é assim. A gente tem que ter contato durante muito tempo com essa palavra para ela ficar natural, para ela ter um campo de significância, para você ouvir e reconhecer ela. Então é a mesma coisa. Dentro da nossa prática, do nosso estimular o nosso ouvido, você tem que ter um treinamento auditivo, imersivo, intenso, passo a passo, gradativo. Não é tudo de uma vez, mas é algo que vai estimulando você a perceber, a solfejar, a trazer para o teu corpo todos os conceitos que o seu cérebro já sabe, já entendeu. Agora é o teu corpo que tem que fazer para que realmente você se aproprie e crie referências internas, sonoras de como isso deve ser, de como isso é, para que depois você perceba isso na hora que um instrumento está tocando isso. Tudo que o corpo faz, o instrumento faz. Então, se você vivencia no seu corpo, depois você projeta para o instrumento. E aí é uma questão de 2 segundos e é por isso que isso também impacta o teu rendimento, o teu aproveitamento, acelera o teu resultado técnico, a forma como você consegue alcançar resultados ali no seu instrumento. E se você transfere isso para o teu instrumento, você reconhece isso em outros músicos tocando aquilo no instrumento, entende? Então, o que é preciso é começar a treinar. Mas veja, percepção, treinamento de percepção não é feito no instrumento, tem que ser feito no seu corpo, porque nós estamos percebendo, refinando essa escuta. Uma boa educação musical deve te dar condições de refinar essa escuta, de refinar esse ouvido, aos poucos, com o tempo, você vai refinando cada vez mais. Só que, primeiro, no corpo, o ouvido é seu corpo. É tudo no corpo primeiro. Ah, Daiane, mas então eu não posso usar meu instrumento para eu treinar meus exercícios de percepção, de solfejo, eu não posso usar instrumento? Nada na vida tem que ser radical. A gente não precisa ser 8 ou 80 em nada na vida, ok? Claro que você vai precisar, no começo, usar o seu instrumento. Você vai precisar de um apoio. Lembra que eu falei? Como que eu fazia? Eu memorizava, eu cantava e daí eu ia buscar as notas no instrumento. Você vai precisar do seu instrumento? Lógico que vai. E aí, com o tempo, conforme você for estudando cada vez mais, você vai percebendo que você precisa menos dele. Que na verdade, não é que você precisa menos. Na verdade, você encontra as coisas nele muito mais rápido. Você não precisa ficar lá horas e horas pesquisando nele. Você vai refinando a tal ponto que você fala, eu acho que fica nessa região, essa nota aqui, ó. E aí você vai e não é preciso como ouvido absoluto, porque o ouvido absoluto não fala, eu acho que é essa aqui. Ele simplesmente fala, é essa aqui.
Mas você vai refinando e cada vez menos você fica dependente. Você depois só externaliza no instrumento, entende? E você vai sentir isso com naturalidade. Então o instrumento não entra como uma muleta, ele entra como um auxiliar que não precisa ser radical. Tira o instrumento, não usa o instrumento para nada. Não é bem assim. O que eu tô falando é que a gente também não pode ter a outra posição, a posição 80, de falar assim, não vou fazer nada no corpo. Pra quê que eu vou ficar fazendo tatu-tito no corpo, tati, cantando? Eu quero tocar violino. Eu não vou fazer nada no corpo, não, vou fazer tudo no instrumento. E aí você perde uma oportunidade muito grande e tá dificultando o desenvolvimento das habilidades necessárias para o seu ouvido se expandir. Você tem que se afastar um pouco do instrumento para depois chegar nele, tá bom? Por mais estranho que isso seja, pode soar um pouco estranho.